Olá, este é o Big Data Vênia, o podcast sobre direito e tecnologia do J.Info. Hoje vamos tratar do apagão nas redes sociais, que desorientou grande parte do mundo, e sobre um detalhe que torna as redes sociais ainda mais importantes no Brasil, o Zero Rating. Planos de celular que permitem o acesso a determinadas plataformas, como o WhatsApp ou o Facebook, enquanto cobram taxas extras para acessar a internet como um todo. Eu sou Iago Bolívar e estão conosco Yasmin Curzi de Mendonça e Luca Belli, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, e Ivar Hartmann, do INSPER. Para começar, eu gostaria que vocês três falassem para a gente sobre o que o apagão das redes sociais que nós tivemos essa semana ensinou para a gente. Ficamos sem acesso aos amigos, aos colegas, muita gente em home office, as empresas perderam acesso aos clientes. Que lições esse apagão das redes do Facebook trazem para a gente? Luca? Iago, eu acho que uma das lições mais interessantes, justamente, não é tão nossa dependência de redes sociais, mas nossa dependência de algumas redes sociais. Porque redes sociais tem muitas, e inclusive ontem, durante o apagão, eu pessoalmente, que utilizo muito o Signal, continuei as minhas relações pessoais de trabalho sem problemas, porque não houve basicamente apagão. Porém, se todo mundo utilizar somente algumas redes sociais, principalmente aquelas que se tornam mais dominantes, nossa sociedade, nossa economia, nossa democracia se tornam mais vulneráveis, porque centralizar nossas comunicações sociais, econômicas, democráticas, somente em alguns canais, algumas redes dominantes, não somente gera, de um lado, a possibilidade de coletar todos os nossos dados somente para aquelas empresas dominantes, mas, do outro lado, gera um enorme potencial risco, uma vulnerabilidade na sociedade, na democracia, na economia, que não é tão resiliente como poderia ser se utilizasse todo o espectro de serviços, de aplicativos que são disponíveis na internet, né? A internet, na verdade, a filosofia mesma da internet é criar uma rede de redes abertas e interoperáveis para que qualquer serviço possa ser criado, utilizado, baseado na melhor qualidade, no maior interesse. O que essa lógica do zero rating que você mencionou transforma radicalmente essa filosofia original, é porque os serviços mais utilizados não são aqueles que necessariamente são os melhores, aqueles com melhor qualidade, mas são aqueles que são menos caros, aqueles que são patrocinados, justamente. Então, eu acho que o apagão que aconteceu nos obriga a ter essa discussão sobre esses modelos de patrocínio, que é uma discussão que achávamos já terminada, ou que estamos postergando, evitando há vários anos, porque são modelos de negócio que existem há pelo menos 6, 7 anos. Achávamos que essa discussão não fosse necessária, mas o episódio do apagão nos leva a considerar que essa discussão é super necessária, é urgente até. E você, Yasmin, foi mais afetada que o Luca e ficou no Signal também? Ou te afetou mais a perda do WhatsApp? E o que você viu como as lições desse episódio? Eu também, como o Luca, já migrei boa parte da minha comunicação para outras plataformas, como o Signal. O que eu pude acompanhar ontem foi justamente essa discrepância do mundo do trabalho, né, entre o norte e o sul global, como que o apagão afetou mais as pessoas que estão numa situação de maior precariedade. Ficou muito claro, acho que muita gente, vocês também devem ter conseguido acompanhar, como que pessoas imigrantes tiveram esse impacto, sofreram com esse impacto de uma forma muito mais forte, por, enfim, terem suas comunicações cortadas com as suas famílias. Eu acho que, como o Luca estava dizendo, eu acho que fica essa lição de que a gente precisa, sim, de um incentivo maior do Estado para ter, seja políticas de interoperabilidade, seja uma expansão do acesso à internet em sentidos mais efetivos, de garantir a conectividade, justamente para evitar que esse monopólio possa gerar esses ruídos
tão bruscos, né, em atividades diárias das pessoas, né, em coisas tão básicas como a comunicação com familiares, como, enfim, seus empregos, prestação de serviços, enfim, eu acho que até mesmo instituições públicas, né, aqui a gente vi depoimentos de defensores públicos que não estavam conseguindo acessar documentos, que não estavam conseguindo ter acesso a outros servidores, por causa dessa perda de comunicação. Então, a gente viu uma disfunção completa, seja de instituições privadas ou de instituições públicas, ontem, por causa dessa perda comunicacional. Então, eu acho que fica muito mais claro como a gente não pode deixar tudo na mão de um grande conglomerado comunicacional, sob o risco de, tanto em relação a esse caso do apagão, né, de um ruído no sistema, como também para casos aí de vazamento de dados, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão da privacidade, né, em relação aos conglomerados mais para frente. Eu acho que é isso, minha visão geral. Ivar, eu queria saber se você também é um hipster aí das redes, como o Luca e a Yasmin, se você já está nas redes alternativas aí, ou se você está como eu ainda no WhatsApp, nas redes mais comuns. Mas eu queria que você falasse para a gente também sobre as lições que a gente pode ter aprendido em relação ao direito brasileiro nessa crise do apagão. Quais são as responsabilidades, se há alguma responsabilidade de uma empresa, de uma plataforma como o Facebook, em relação aos negócios que foram perdidos? As pessoas que podem ter sido prejudicadas, elas têm algum direito, elas podem recorrer de alguma forma ou não? Elas são usuárias de um serviço, o serviço não... Elas não têm um contrato com o serviço não funcionou e o problema é delas. O que a gente pode aprender em relação a essa dependência do negócio? E o que o direito pode dizer para a gente sobre isso? Eu acho que esse apagão, por ser, como algumas pessoas estão escrevendo, talvez o apagão mais longo, mais catastrófico de um conjunto de redes sociais até agora, ele precisa gerar alguma lição. Então, o Luca mencionou a necessidade de pensar com mais cuidado esse modelo de negócio no qual os consumidores são um produto, e eu concordo. Nós precisamos prestar mais atenção para o modelo de negócio. A Yasmin mencionou outro aspecto também muito importante, que esse apagão, ele afetou pessoas diferentes de maneiras muito diferentes, né? Então, com certeza, existem pessoas numa posição de vulnerabilidade maior que sofreram muito mais com esse apagão, mas é interessante que mesmo empresas de médio porte, que não são exatamente, né, não estão necessariamente numa situação de vulnerabilidade, ainda assim tiveram bastante prejuízo. E eu acho que uma lição possível é consequências. Então, quais são as consequências que existem diante de uma falha no serviço que não foi causada por um fato maior, por ato de força maior. Então, foi causado, né, como o próprio Facebook já parece ter admitido, em razão de um update no sistema. Então, era algo que era um update que a empresa sabia que iria fazer, se tinha previsão de que iria fazer, não avisou ninguém. A gente fica fazendo isso também, adiando de atualizar o sistema no nosso computador para amanhã, isso acontece às vezes. Pois é, mas aí aqueles que pagam o preço somos só nós, né? Eu, quando adio uma atualização, né, no meu computador, quem paga o preço desse problema é só eu. Mas o problema é que quem pagou o preço ontem foi cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo que usa alguma dessas 3 redes sociais ou as 3 em conjunto. Então, só no Brasil, acho que isso é importante, né? Só no Brasil, o WhatsApp, por exemplo, está em 98% dos celulares. 98% dos celulares. E é claro que nem todo mundo usa esse aplicativo específico todo dia. Então, o Telegram, por exemplo, cresceu bastante no último ano, em termos de quantos celulares brasileiros têm o Telegram instalado. Só que, no fundo, o que importa mesmo é quantos desses usuários utilizam aquele aplicativo diariamente. E no caso do WhatsApp, são 86% dos usuários. Então, isso é uma dominação de mercado que claramente configura monopólio. Claramente configura monopólio. Então, o que nós precisamos pensar é quais são as consequências. Acho que isso, o fato de ser a diferença das consequências entre quando afeta consumidores e quando afeta empresas.
mas nós precisamos ter uma lição relacionada a consequências. O fato de ser um monopólio que se estabeleceu naturalmente, só essa circunstância gera alguma responsabilização específica? Ou não? É uma circunstância da vida e eles dominarem o mercado tanto assim? Acho que, independentemente de como eles chegaram a essa dominação, existe sim uma necessidade de atuação do governo. Me parece que o CAD no Brasil é extremamente tímido em relação a plataformas digitais. E não que as autoridades regulatórias da concorrência em outros países, na União Europeia, estejam fazendo um trabalho tão melhor assim. Né? No último ano é que nós tivemos, pela primeira vez, movimentações sérias e relevantes do governo norte-americano, por exemplo, em relação a problemas concorrenciais relacionados a plataformas digitais, não só o Facebook, óbvio, mas a outras também, né? Então, certamente, a questão do monopólio exercido por plataformas, que é um tipo de monopólio muito diferente, muito mais perigoso, com consequências muito diferentes, né, de um monopólio, por exemplo, de uma empresa que fabrica automóveis ou de uma empresa de supermercados. O monopólio das plataformas digitais ele tem consequências muito mais complicadas, difíceis de entender e com impactos na sociedade como um todo. Então, realmente, as autoridades de regulação da concorrência no mundo inteiro têm sido muito tímidas em relação a isso. Luca, você falou sobre o Zero Rating e agora o Ivar falou sobre questões de regulação de concorrência. No Brasil, o Zero Rating é a principal forma que essas plataformas encontraram de se tornar hegemônicas, né? Você faz um plano de celular, ou você paga para acessar um jornal, um site qualquer, mas já paga extra, mas já está dentro do pacote que você pagou, continuar acessando o WhatsApp, continuar acessando, em alguns casos, o Facebook. Antes de a gente falar sobre as consequências disso, sobre o uso das redes, sobre a sociedade, você considera que isso é uma questão de regulação, por exemplo, do CAD, que isso tem que ser atacado e considerado pelas autoridades regulatórias como o CAD para tornar o ambiente um pouco mais justo, a concorrência um pouco mais justa? Eu acho que tem duas autoridades justamente que têm competência nesse sentido. Na verdade, a gente poderia ter até três, mas com certeza o CAD, a Anatel, e também até poderia ser a ANPD. Por quê? Porque esse fenômeno do Zero Rating é bastante complexo. São práticas de patrocínios de aplicativos, nos quais alguns aplicativos, tipicamente redes sociais, ou alguns parceiros comerciais das operadoras, são patrocinados, então são apresentados como um presente. Claramente não é um presente, é pago com dados ao invés de ser pago com dinheiro. Ou seja, temos uma franquia talvez de 1 GB, 5 GB, 8, 10, porém não consumamos essa franquia simplesmente usando uma seleção de aplicativos que são pré-selecionados pela operadora. Tipicamente as redes sociais dominantes, WhatsApp, Facebook, Instagram às vezes, e alguns parceiros econômicos os próprios aplicativos das operadoras. Coisa que em si, na verdade, já é uma contradição com a regulação que já existe. Porque se tomamos o decreto 8.761 de 2016, que é o decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet, no artigo 9 já existe uma proibição de ter um tratamento privilegiado para alguns tipos, para os aplicativos que sejam do conglomerado da operadora, que sejam parceiros econômicos. Então, esse tratamento privilegiado já poderia ser tranquilamente considerados pelos reguladores, como uma quebra da regulação que existe. Não precisa mais lei, já existe uma lei, já existe a regulação. Qual é o problema desses mecanismos? E, de um lado, criaram um conglomerado único, que, na verdade, falamos de várias redes sociais, mas é uma empresa só, Facebook, dona também de Instagram, dona também do WhatsApp, justamente comprou os potenciais competidores e centralizou a capacidade de coleta de dados.
essa centralização de dados não é simplesmente algo que pode levar a todas aquelas perversões, tipo Cambridge Analytica, ou manipulação de pessoas. É também algo de extremamente nefasto em termos de concorrência. E os últimos posicionamentos, as últimas propostas da União Europeia sobre a regulação do mercado digitais, a regulação de serviços digitais, é justamente para quebrar esse monopólio de dados, que nos países em desenvolvimento, digamos, para utilizar um termo mais correto, de baixa renda, testemunharam uma expansão enorme desses modelos de zero rating que são particularmente interessantes para o consumidor de baixa renda. No Brasil, basicamente todos os consumidores de faixa C, D ou E utilizam planos pré-pagos com aplicativos patrocinados. Significa que 76% dos usuários brasileiros usam esses planos. Ou seja, 76% da população no Brasil tem 3 aplicativos patrocinados, que usa sempre, e os outros que usa somente com muita parcimônia para não gastar a franquia. Isso então, significa, Luca, que se para a maioria das pessoas, elas usam o WhatsApp já dentro desse plano, mas se quisessem usar o Telegram, por exemplo, não usaria porque ela teria que pagar mais. Exatamente. Isso é uma barreira para a concorrência. É uma enorme barreira em termos... É apresentado como se fosse um presente, mas, na verdade, é um enorme filtro à concorrência para que impede o uso de outros aplicativos. Vou dar um exemplo muito claro. Há 6 meses, mais ou menos, quando o WhatsApp anunciou o update das políticas de privacidade, em países nos quais o zero rating foi proibido, como a Índia, houve na semana seguinte uma enorme migração para o Signal. Por quê? Porque baixar o Signal era simples. Todo está acessível. Não tem algo que é patrocinado, algo que não é patrocinado. Toda a internet está acessível. Então, na Índia, em basicamente uma semana, houve mais que 50 milhões de acessos de pessoas que baixaram o Signal. No Brasil ou nos outros países no qual o zero rating continua sendo utilizado como uma prática, esse fenômeno não foi possível. Todo mundo simplesmente, como única escolha, tinha aceitar as novas políticas de privacidade. Por quê? Porque não era possível ir no competidor. Não era possível utilizar o competidor para que apresentava não somente um custo enorme de deixar todos os seus contatos para recriar toda a sua rede no monte da rede, então um custo de transação enorme, mas também um custo em termos de pecuniários enormes. Deixar de utilizar um aplicativo que de fato é subsidiado, de graça, mas que paga com dado, para utilizar outros aplicativos como o Signal ou Telegram. E se você quiser utilizar, você precisa gastar a sua franquia na internet móvel. E cabe destacar que desde pelo menos 4 ou 5 anos, a internet móvel é a principal forma de acessar a internet. Então, esses mecanismos de discriminação de preços para patrocinar aplicativos, são uma estratégia extremamente sorrateira para direcionar a atenção do usuário somente em alguns aplicativos. Qual é o resultado? O que testemunhamos ontem, que essa centralização depois gera enormes vulnerabilidades. É suficiente episódio, um acidente, para criar uma disrupção incrível em toda a economia, sociedade e comunicação de 3 bilhões de pessoas no mundo. Esse sistema não é sustentável, claramente. Yasmin, o Luca falou sobre o que levou estruturalmente a essa dominância das redes por meio do zero rating e algumas consequências de mercado. E de concorrência, eu gostaria de perguntar para você sobre as consequências no consumo de informação e na construção das informações, porque quando eu consigo acessar o Facebook, quando eu consigo acessar as redes sociais e o WhatsApp dentro do meu plano, e recebo o meme, um comentário sobre uma notícia, uma informação, o comentário de alguém, um meme sobre essa notícia, mas eu não consigo ler a notícia no site do jornal, porque para ler a notícia do site do jornal eu teria que pagar a mais. Isso tem uma consequência sobre a forma como eu consumo informação, o quanto da informação eu tenho. Não é como se eu conseguisse ler a seção de comentários da notícia, mas não a notícia em si. Como você enxerga essa consequência do zero rating sobre o consumo de informação? Com certeza, tem uma ligação muito forte entre as medidas de zero rating e o espalhamento de desinformação no Brasil, como diversos pesquisadores, como, por exemplo, a Fernanda Bruno, o Rafael Evangelista, já têm mostrado há bastante tempo. Eu acho que a gente tem que ter em mente que o Brasil é um país que
tem uma baixa conectividade muito forte em diversas zonas, principalmente, né, no norte e no nordeste. A última TIC Domicílios, por exemplo, mostrou que 81% da população brasileira tem acesso à internet, sendo 70% nas zonas rurais, diferentemente de 83% das zonas urbanas. Então, tem essa discrepância muito forte. Essa falta de acesso e conectividade de fato à internet é motivadora para que as pessoas, como o Luca estava falando, para que as pessoas usem esses aplicativos que não consomem dados, que estão ali sendo ofertados pelas companhias como parte do pacote de dados. E as pessoas recebem ali enxurrada de mensagens e, enfim, manchetes, às vezes por ações bastante orquestradas por empresas, como a Patrícia Campos Melo também já tornou muito, muito elucidativo, né, nas suas reportagens. Então, acho que a gente vê essa ligação de uma forma muito clara. A questão principal é que o acesso pleno à internet precisa ser, para a gente combater a desinformação, de fato, o acesso à internet precisa ser garantido. Eu queria aqui mencionar que o governo brasileiro está com essa iniciativa do Wi-Fi Brasil para levar Wi-Fi e conexão a essas regiões do norte e do nordeste, enfim, já assegurou 14 mil pontos de conexão. Mas até mesmo essa medida aí está sendo alvo aí de algumas denúncias. O Estado de São Paulo denunciou na semana passada que os usuários do Wi-Fi Brasil estão sendo obrigados a assistir vídeos de propaganda governamental de 30 segundos. Então, até mesmo essa iniciativa que poderia ser elogiável pode se tornar também uma quimera para o acesso à conexão e para a conectividade em geral. Eu acho que, enfim, a gente ainda precisa ter mais detalhes, mais explanações sobre essa questão específica do Wi-Fi Brasil. O Ministério da Comunicação fez uma nota dizendo que os vídeos que são repassados não violam o artigo 37 da Constituição, não violam moralidade e pessoalidade, né? O que o Estado de São Paulo mostrou é que são propagandas, de fato, em relação ao auxílio emergencial e ao 13º salário do Bolsa Família. Então, violaria, sim, aí o artigo 37, mas a gente tem que ver como é que isso vai se dar mais para frente, juridicamente, né, para entender melhor a questão. E não eram informações de serviço, eram informação de propaganda. Exato, né? Exato. É esse que é o ponto. E agora, enfim, com a provável mudança da lei de improbidade administrativa, aí que isso não vai ser infração de forma nenhuma, não é? Ivar, você gostaria de falar para a gente um pouco sobre essas consequências do zero rating no consumo de informação? E se há alguma possibilidade de o direito lidar com isso de alguma forma, ou isso realmente é uma questão de mercado? Eu acho que é uma questão de mercado, mas quando existem consequências de uma questão de mercado que trazem graves consequências negativas para a concorrência no próprio mercado, o Estado precisa intervir. Ou, como é o caso aqui, nessa linha da saúde do debate público, né, que é o ponto que me parece que a Yasmin estava fazendo, aí não é tanto sobre a concorrência entre as redes sociais, me parece, mas sim sobre a qualidade da informação que circula, sobre a qualidade da informação que é lida e que é consumida. E acho que as pessoas hoje, em diferentes países, estão cada vez mais convencidas de que é preciso, sim, repensar uma atitude de zero intervenção no Estado nessa questão. O que é complicado, porque intervenção do Estado no debate público, com razão, sempre foi algo considerado, né, muito perigoso, mas nós estamos diante de uma situação de dilema. O fato é que existe o problema, né, da saúde do debate público, que é colocado em questão por causa do zero rating, que já foi mencionado aqui, que é a questão de quais
plataformas dominam a circulação e são favorecidas por uma determinada circulação de informações e acabam manipulando também a circulação de informações. E tem um outro problema que independentemente de qual plataforma em si é favorecida, é que essa questão do zero rating acaba também fortalecendo outro fenômeno já pré-existente, que é aquele ligado a uma supervalorização da manchete, né? Então, a notícia, a informação como um todo, acaba tendo pouco valor, e o que importa é só o headline, é só as primeiras 2, 3 frases, né? Isso, obviamente, já acontecia, e a gente vê o clickbait como um problema decorrente disso, mas na medida em que as pessoas recebem certos links em redes sociais, como o WhatsApp, e por uma razão ou outra não acessam e não leem a totalidade da informação contida naquela fonte, naquele link, elas acabam fazendo avaliações e tomando decisões em função apenas da manchete. E isso é em si ruim. Então, nesse caso, não é qualquer efeito no mercado de favorecimento de uma rede social ou outra, o fato de que nós consumimos cada vez mais só a manchete e tomamos decisões e formamos opinião cada vez mais só com base na manchete e não no texto completo, isso é em si um grande problema. Não, e nesse caso, o clickbait até não é tanto o problema. O problema é que nós só temos o bait, nós não temos o clique, né? Porque com o zero rating você não consegue clicar. Se fosse um clickbait mesmo, e você clicasse e conseguisse ler a matéria inteira, ainda o problema talvez fosse menor. O problema é que a gente só fica com bait. A gente não tem essa capacidade de ir lá e se aprofundar na matéria. Então a gente fica com um quadro muito impreciso, não é? Porque a gente fica com a manchete e os comentários. A gente não tem o prato principal em si, né? A gente não os comentários, muitas vezes, das pessoas que também só leram a manchete, né? Que também só leram a manchete. As pessoas que leram toda a notícia ou informação, até estaríamos melhor, mas são os comentários das pessoas que também só leram a manchete. Exatamente. Então, o que a gente tem realmente é uma máquina, não é? Que vai cobrando um preço mais alto pela informação de qualidade e dá de graça sempre a informação de baixa qualidade e a opinião de baixa qualidade em cima de uma informação de baixa qualidade, e assim por diante. Luca, você falou para a gente sobre a regulação na Índia, que acabou proibindo o zero rating. Você que, olhando essas experiências em outros países, qual é a sua sugestão de legislação aqui para o Brasil, à luz dessas experiências em outros países? O que você acha que poderia ser feito para, preservando a liberdade de mercado, melhorar a circulação de informações? Então, excelente pergunta. Antes de responder, eu gostaria simplesmente complementar o que estava sendo falado antes, porque tem também mais um elemento de complexidade. Ou seja, limitar artificialmente a comunicação a esses 2, 3 aplicativos patrocinando não tem somente como efeito colateral a facilidade de espalhar desinformação. Porque se de um lado o consumidor se torna um mero receptor de fake news, do outro lado é um mero produtor de dados pessoais que são consolidados pelas mesmas empresas que, inclusive, oferecem serviços de campanha eleitoral. Então, ao passo que uma pessoa simplesmente um usuário, ao invés de ser um usuário de internet livre que pode acessar qualquer tipo de informação, só recebe as manchetes ou comentário nas redes sociais, ao mesmo tempo, as redes sociais acumulam uma enorme quantidade de dados sobre seu comportamento, seus interesses, seus amigos, para depois direcionar propaganda para quem pagar mais. Porque essa é uma parte considerável do modelo de negócios dessas empresas também. Vender anúncios não somente para bicicletas, pizza e cerveja, mas para partidos políticos que querem ganhar as eleições e manipular pessoas. O escândalo, se algo foi claro do escândalo do Cambridge Analytica e Facebook, é que esse não é um episódio, esse é somente a ponta do iceberg, não é um episódio isolado, é a prática. Então esse é também mais um elemento de complexidade que precisamos considerar, e mais um é o fato que quando temos simplesmente 3 canais, 3 redes sociais dominantes, se você for
um ator de má fé que quer organizar uma campanha de desinformação, é extremamente simples. Espalhar desinformação, se você tem 23 canais que todo mundo utiliza. Se ao invés tiver uma verdadeira concorrência, o Mercado Livre, dezenas, centenas de portais, de aplicativos, é muito mais difícil também espalhar desinformação. Nesse sentido, eu acho que talvez essa não foi a consideração principal da Índia quando proibiu o zero rating. Eu acho que eles proibiram pura e simplesmente porque sabem que os dados pessoais são um ativo extremamente valioso. Eles têm 1,5 bilhão de potenciais produtores de dados. É a última coisa que passa na cabeça deles é dar todo de graça para 2 ou 3 empresas estrangeiras, inclusive americanas, todo o potencial econômico que eles poderiam explorar na Índia. Então, o que aconteceu é que na Índia, claro, o Facebook tem sempre um papel enorme, relevante, mas tem uma concorrência. E quando as condições do Facebook e do WhatsApp não foram boas, os indianos podem migrar para outros serviços. Ao meu ver, tem 2 opções fundamentais para regulamentar o zero rating. A opção nuclear indiana, que eu acho é possível para o Brasil, porque é possível para aqueles países que têm um tamanho considerável, tipo a Índia, o Brasil. Quando você proíbe o zero rating, as operadoras, para tirar consumidores, não podendo oferecer alguns aplicativos, a única opção que eles têm para tirar consumidores é baixar os preços. Na Índia, os preços caíram de 95%, o preço do gigabyte caiu de 95% depois da proibição do zero rating, em 5 anos. Outra opção, que é o que sugere a Europa, que é um pouco menos drástica, é ter planos de zero rating ditos abertos, não discriminatórios. Ou seja, você, operadora, quer patrocinar redes sociais, tudo bem, participa as redes sociais, toda a classe de aplicativo, não somente Facebook e Instagram, também o Twitter, também o Signal, também o Telegram, o Wire, que é um outro aplicativo como o Signal, que tem uma ótima proteção dos dados pessoais. Se você quiser patrocinar redes sociais, precisa patrocinar toda a classe de aplicativos. E, em cima disso, também deixar esses aplicativos ser interoperáveis, ou seja, comunicar entre eles, como fazemos com um bom velho e-mail. Inclusive, a interoperabilidade já está colocada lá no Marco Civil, artigo 4, como um dos princípios que a lei quer promover. A regulamentação do zero rating, a neutralidade da rede, a não discriminação, já está na lei, artigo 9 do Marco Civil da Internet e artigo 9 do decreto. Então, no Brasil, na verdade, seria muito simples regulamentar o zero rating, se o regulador não quisesse proibir a prática, coisa que é sempre uma opção, seria muito simples regulamentá-los. Até a ANPD tem o poder, artigo 40 da LGPD, definir padrões de interoperabilidade. Nem está na agenda regulatória deles para os próximos 2 anos, mas eles têm o poder de fazê-lo. Então, todas as ferramentas que o regulador precisa para regulamentar o zero rating de maneira sustentável já estão na lei. É somente uma questão de ter reguladores assertivos que entendam bem como a tecnologia funciona e quais são também todas as externalidades negativas dos modelos claramente insustentáveis que temos nesse momento. E você vê, Yasmin, o Marco Civil e a LGPD como instrumentos para melhorar esse ambiente? Com certeza, eu acho que esse ponto que o Luca fez agora é o que deveria ser considerado pela autoridade aí para formar a sua agenda regulatória para os próximos anos, mas infelizmente, enfim, está sendo deixado de lado, né? Eu acho que deveria ser essa questão do perfilamento de dados pessoais para, enfim, atitudes, ações de microtargeting e de direcionamento de conteúdo, são coisas que violam a LGPD, enfim, os seus princípios mais basilares, e que a ANPD também está deixando um pouco a desejar nesse debate. Eu acho que a autoridade poderia, sim, ter algumas atitudes mais propositivas nesse sentido, mas tem esse vácuo regulatório, talvez pelo que o Ivar tenha falado, enfim, que existe
essa distância do Estado pelo nosso histórico autoritário, essa distância, essa desconfiança de que o Estado possa intervir, enfim, propositivamente na regulação de comunicações, né? Eu acho que isso faz com que muitos reguladores acabem, enfim, se distanciando desse debate e deixando o que a legislação em si ensejaria sem aplicação, sem forma, de fato. Mas eu acho que sim, como o Luca falou, o Marco Civil e o LGPD são completamente aplicáveis. Não vejo por que isso não poderia entrar no debate, porque as agências reguladoras não poderiam atuar nesse sentido. Falando um pouco sobre o apagão que aconteceu essa semana aqui, Ivar, você falou um pouco sobre os direitos das empresas que possam ter sido prejudicadas, né, pelo apagão, mas do ponto de vista do consumidor que possa ser prejudicado, o usuário de uma rede é um consumidor? Por exemplo, o CDC se aplicaria de alguma forma a isso ou não? É uma outra coisa? São os termos de uso e o problema é seu? Não, acho que tem, de fato, uma situação juridicamente bem diferente que trata o prejuízo causado pelo apagão para consumidores, de um lado, e para empresas que usam essas redes sociais como uma parte relevante da sua atuação, de outro. Então, em relação aos consumidores, o que o direito diz sobre isso? É interessante que em setores regulados, com alguma similaridade em relação ao serviço prestado, que é o caso da telefonia, por exemplo, né? Então, plataformas digitais, redes sociais não são um setor regulado. Então, o tipo de regra que se aplica não é o mesmo que se aplica a regra de telefonia, né? A Anatel, em relação a decisões, né, do Facebook, do WhatsApp, internamente as suas plataformas, como, por exemplo, moderação de conteúdo, a Anatel não tem ingerência aí. Mas apenas para efeito de comparação, né, para as empresas de telefonia, que estão sim sujeitas às regras da Anatel, existe uma regulação sobre as interrupções. Então, por exemplo, se há uma interrupção de serviço que é prevista pela empresa, então a empresa, por exemplo, vai executar uma manutenção ou uma atualização no seu sistema e prevê que há a possibilidade de interrupção do seu sistema por causa dessa atualização, pensando aqui uma empresa de telefonia. Segundo regras da Anatel, essa empresa tem que avisar 7 dias antes. Essa é uma regulação que poderia ser aplicada para proteger o consumidor. Essa é uma regulação que poderia ser aplicada a uma plataforma digital. Quer dizer, o Facebook sabia que ia realizar esse update. É claro que ele não tinha como prever exatamente quais seriam as consequências, mas é melhor dar mais informação e mais transparência do que menos. Então, ele sabia que ia executar esse update, poderia ter seguido aqui, né, essa boa prática de avisar com uma certa antecedência. De outro lado, quando há interrupção, de novo, pensando naquilo que vale para setores regulados e o que diz, por exemplo, respeito à telefonia. Quando a interrupção é de mais de 30 minutos, já há a necessidade de restituir o consumidor, porque ele estava pagando por aquele serviço e a interrupção foi maior de 30 minutos. E aí, claro, aqui nós estamos falando de redes sociais que não cobram uma mensalidade. Mas o que o Código de Defesa do Consumidor diz sobre isso e que me parece que se aplica aqui, né? O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor fala não só na restituição, como, né, seria o caso se houvesse pagamento de mensalidade, mas uma interrupção como essa, de diversas horas, mesmo que a pessoa não paga pelo serviço, ela pode ter, sim, o consumidor tem danos decorrentes dessa interrupção de várias horas. E o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor é muito claro sobre a possibilidade de exigir a compensação por perdas e danos pelo consumidor. Aqui nem estou falando da empresa que usa o serviço do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. Então, o consumidor, pelo CDC, pode exigir a compensação de perdas e danos que ele teve por causa de uma interrupção tão longa. Então, isso tudo nos faz pensar sobre a conveniência e a necessidade de se construir um arcabouço regulatório para plataformas digitais em função do seu papel peculiar, em função
do tipo de atuação dentro da sociedade, do quanto influenciam a economia global e do papel que elas têm decisivo para a atuação de outras empresas, né? O que acaba gerando perdas muito grandes para a economia, quando há uma suspensão como essa. Obrigado. Luca, você falou sobre a interoperabilidade de apps. Como isso funciona? Seria uma regulação que permitisse que eu mandasse um WhatsApp para o Signal, um Telegram para o WhatsApp? É isso? Então, o que é interessante é que, na verdade, você, como eu, a Yasmin, o Ivar e todos os brasileiros e brasileiras já temos, segundo o LGPD, o direito à portabilidade de dados. Ou seja, caso eu ontem, segundo a lei, durante o apagão, eu poderia ter baixado todos os meus contatos, a lista dos meus contatos do WhatsApp, e carregado esses contatos no Signal para poder comunicar, para ter a lista dos meus contatos, então poder não perder todos os esforços que eu fiz construindo o meu gráfico social no WhatsApp ao momento de ir para um serviço competidor, o Signal. Porém, é essencialmente o que a letra da lei fala. Eu tenho esse direito, mas não posso ter o pleno gozo desse direito até o momento no qual existe até a existência de padrões técnicos de interoperabilidade que me permitam utilizar os dados. É como se, para dar um exemplo muito mais trivial, é como se você tivesse a possibilidade de pegar um cheque no banco com o seu dinheiro, mas se você não pudesse utilizar aquele cheque em outros bancos. Ou seja, você pode baixar os seus dados, todos os serviços dão a possibilidade de você baixar os dados, mas você não pode utilizá-los em outros serviços. Então, é uma clara falta de interoperabilidade. Interoperabilidade é aquela propriedade que permite entre dois sistemas de comunicar informações, mas também de utilizar essas informações, né? Então, o que temos agora é a possibilidade, a lei nos dá o direito de portabilidade, ou seja, exportar e importar nossos dados, nossos contatos, porém, a prática não nos permite o pleno gozo desse direito. Seria muito simples, na verdade, é o que a lei já prevê, que a ANPD possa estabelecer. Na verdade, nesse sentido, a LGPD foi muito mais inteligente, interessante do homólogo europeu, o GDPR, que no artigo 20 delega ao mercado a definição desses padrões de interoperabilidade. Claramente, no mercado, ninguém tem interesse a definir esses padrões, então estão lá na Europa, estão esperando que esses padrões se materializem magicamente. No Brasil, a gente tem uma lei que define a possibilidade para uma autoridade específica de criar esses padrões. Eu fiquei muito decepcionado, francamente, quando eu li a publicação da agenda regulatória da NPD no final de janeiro, porque achava que essa definição de esses padrões de interoperabilidade fosse algo que poderia tornar até o Brasil uma vanguarda mundial, se não pelo menos regional, do direito à interoperabilidade, da portabilidade, da concorrência. Porém, essa tarefa nem está na lista das tarefas que serão começadas nos próximos 2 anos pela NPD. Então, eu confesso que pessoalmente fiquei muito decepcionado, porém, seria, claramente, não é uma tarefa trivial definir esses padrões. E por isso deveria ser começado o mais rapidamente possível, porque vai precisar de, claramente, meses, muito provavelmente anos, de debates técnicos, regulatórios sobre como criar os melhores padrões possíveis. Já existem padrões que são difundidos para uso de dados, tipo JSON ou XTM, que são padrões que são comumente utilizados para a troca de dados. Mas nenhum desses padrões é ainda definido como um padrão regulatório, um padrão imposto pelo regulador ou escolhido pelo mercado pela interoperabilidade. Por quê? Porque as empresas dominantes não têm nenhum interesse da interoperabilidade. Então, o maior interesse possível é evitá-la.
Eu só queria comentar esse ponto sobre a interoperabilidade que o Luca fez, ele é realmente muito importante. Isso é uma ferramenta, que, como ele falou, né, não é que a gente tem nada de regulação sobre isso, mas é que a dificuldade está relacionada ao nível de detalhe necessário para essa regulação ser eficaz, né? Então, só para dar um exemplo de impacto que isso poderia ter no Brasil em relação à mensageria privada, né? Tinha mencionado antes o dado sobre o número de usuários diários do WhatsApp, né? Então, o WhatsApp, independentemente de quantos usuários tem, quantos desses acessam diariamente, né? Então, 86%. E no caso do Telegram, que é talvez o principal concorrente, esse número de acessos diários é muito inferior. E grande parte da diferença é que no Telegram as pessoas usam majoritariamente, quando usam, para os contatos individuais. Enquanto que no WhatsApp, a gente sabe que tem um uso muito grande relacionado a grupos. Então, se houvesse, né, uma obrigação muito clara e específica em relação à portabilidade dos dados sobre grupos, né, que eu pudesse transportar para o Telegram as informações básicas, nome do grupo, quem são os meus contatos que estão naquele grupo, isso por si só poderia igualar, né, o campo de batalha, digamos assim, entre o Telegram e o WhatsApp, que em muitos casos, né, o WhatsApp não perde mercado, não porque o serviço seja melhor do que o Telegram, não necessariamente é melhor, mas ele não perde mercado simplesmente porque já virou um monopólio. Posso somente complementar mais uma informação que é essencial, inclusive porque fizemos um podcast sobre esse assunto há poucas semanas. Open Banking é também um exemplo de como, quando no Brasil tiver vontade, Open Banking é baseado na interoperabilidade. É um sistema que baseia-se na interoperabilidade. Então, quando tiver vontade e um regulador assertivo, esse sistema pode ser criado. É suficiente a vontade do regulador. No caso do Open Banking, foi o Banco Central e o Conselho Nacional que criaram aquela resolução única de 2020, a resolução 1 de 2020, que define esses critérios que a gente debateu aqui nesse podcast há umas semanas. É muito simples ter processos, não simples o processo em si, mas seria muito replicável o que já existe no Open Banking. E para encerrar, eu gostaria de retomar o tema da responsabilização sobre os danos, sobre os prejuízos que possam ter sido causados e foram causados por esse apagão. A gente tem, por exemplo, todo um mercado de influencers, de produtores de conteúdo. Aqui nós somos produtores de conteúdo e alguns de vocês são influencers aqui, mas como que a gente pode lidar com isso? Esses produtores de conteúdo, as pessoas que dependem das redes sociais, dessas redes sociais, para o seu sustento, para as suas empresas, elas simplesmente têm que absorver esse prejuízo, elas pagam a conta, ou é possível, nesse caso, ou para o futuro, a gente imaginar uma forma de tornar esse prejuízo mais solidário aí com a empresa, Yasmin? O direito ele ainda vai pipocar um pouco com casos de influencers e criadores de conteúdo em relação ao Facebook, principalmente por causa desse apagão de segunda-feira, mas ainda tem respostas muito ambíguas nos tribunais, apesar de ter uma decisão num recurso especial da ministra Nancy Andrighi falando sobre, aplicando a teoria finalista mitigada, né, de que o consumidor, na verdade, o consumidor final pode ser também aquele que produz algo em uma plataforma, né? Para essa pergunta que eu consultei a Beatriz Castilho, que é uma das especialistas que trabalha no CTS sobre direito consumerista, e ela falou desse recurso especial que, infelizmente, ainda não tem sido aí considerado amplamente, não é vinculante, né? Então, portanto, tribunais estaduais continuam decidindo em ambos os sentidos. Casos aí do Facebook contra criadores de conteúdo, como, por exemplo, um nutricionista que teve sua conta desativada, ou uma blogueira que tirou uma foto e foi considerada como nudez pelo Facebook, já foram julgados, o Facebook foi condenado a pagar a indenização e restituir as postagens.
mas a gente não tem ainda uma sedimentação sobre os direitos desses criadores de conteúdo, né? Então, são pessoas que muitas vezes também estão em uma situação mais vulnerabilizada em relação à plataforma, que não tem essa assimetria informacional muito forte, em que podem ser consideradas como consumidoras e não como fornecedoras de serviço, seguindo essa teoria finalista mitigada da ministra Nancy Andrighi. Então, pelo menos para esses casos, eu acho que o direito apesar dessa interpretação ambígua, é possível sim considerar algum direito para que essas pessoas possam pedir restituição também, para que possam ter indenizações também. Isso de fato é importante porque, de um lado, existe essa categoria, né, de usuários e usuárias que não são exatamente, né, estrito sensu, consumidor ou consumidora, que tem pelo menos um tipo dentro dessa categoria que não é estritamente consumidor ou consumidora, né, que é o que a Yasmin mencionou, que são pessoas que utilizam as redes sociais como uma parte central, né, como um meio para a sua atuação, né? Então, o influencer é uma pessoa que sem a rede social ela não teria um negócio, né? Mas existe uma outra, e aí, de fato, essa discussão sobre a aplicação do CDC, eu concordo com a Yasmin, a gente precisa pensar isso mais e inclusive, dar visibilidade para decisões inovadoras como essa que ela mencionou. E tem uma outra subcategoria, digamos assim, que é igualmente importante, que é a pessoa, a empresa, que usa a rede social, né, de uma maneira relevante, como o WhatsApp Business, por exemplo, para o exercício, né, de atividade econômica, mas que é uma atividade econômica que não é centralizada dentro da plataforma. Então, ela usa, né, a plataforma de rede social para se comunicar com o seu consumidor, mas o que ela está vendendo não é a atuação em plataforma apenas, né? Então, existem 13 milhões de consumidores que acessam e adquirem produtos e serviços usando o WhatsApp Business no Brasil hoje, 13 milhões de consumidores. Segundo o Sebrae, no Brasil, 1/4 dos empresários usam site próprio, apenas 1 a cada 4. E 84% dessas pessoas, né, que têm o seu negócio usam o WhatsApp como o meio de comunicação para a sua atividade com finalidade de lucro. E isso levanta, diante do apagão de ontem, de várias horas, que teve um prejuízo significativo, isso levanta pelo menos 3 questões ou 3 problemas. Né? Primeiro, a posição de empresários, microempresários, ou mesmo de empresas de médio porte em relação ao WhatsApp, Facebook, Instagram, é uma posição de hipossuficiência. Então, mesmo que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor, e eu estou inclinado a achar que realmente não se aplica nesses casos, mas aí nós temos um vácuo regulatório relevante que precisa ser preenchido. Porque existe, quando a gente olha, né, eu fui olhar de novo os termos de uso do WhatsApp Business, existe uma discrepância gigantesca nos termos de uso do WhatsApp Business entre as responsabilidades, de um lado, do próprio WhatsApp, que é 0, então ele fala, inclusive, especificamente em relação a interrupções, o WhatsApp não assume qualquer responsabilidade por nada, não importa o que aconteça. Caiu o mundo, a empresa pode ir à falência, né? A empresa que usa o WhatsApp Business pode ir à falência por causa de uma interrupção de serviço, não é culpa do WhatsApp Business, não assume nenhuma responsabilidade. Isso segundo os termos de uso que ele próprio WhatsApp produziu. E, por outro lado, a empresa que usa o WhatsApp Business, essa sim tem todas as responsabilidades de indenizar o WhatsApp. Então, existe uma clara discrepância de poder e de responsabilidades impostas pelo WhatsApp nesse contrato de adesão. Segundo é que, vejam que interessante, né? Dentro dos termos de uso do WhatsApp Business, o próprio contato listado para casos de problema técnico, então o WhatsApp dizendo para a empresa, caso tenha um problema técnico, como que a empresa vai contatar, né, o WhatsApp Business para resolver esse problema? É um e-mail de serviço próprio da empresa. E a gente já ficou sabendo que durante o apagão, esses meios de contato da própria empresa ficaram também fora do ar. Então, as pessoas dentro do Facebook não conseguiam se contatar entre si. E por isso que demorou para resolver o problema. Então, vejam que isso é outra questão relacionada, me parece, a uma quebra contratual, porque no contrato diz que existe um meio específico para a empresa que usa o WhatsApp Business reclamar de um problema técnico, e esse meio de contato estava fora do ar também. E isso é muito grave. E terceiro,
E por último, acho que a gente precisa pensar tudo isso porque o volume do prejuízo, ele não é trivial. Então, algumas estimativas são de 160 milhões de dólares por hora de interrupção para a economia global. E isso, claro, provavelmente subestima o dano, o valor do dano para os consumidores finais, né? Então, geralmente, a gente está falando sobre o prejuízo e está mensurando apenas o prejuízo para as empresas. Mas tem que pensar sobre isso e me parece que esse é um caso de claro vácuo regulatório. Estamos chegando ao fim deste episódio do Big Data Vênia, o podcast sobre tecnologia e direito do Jota, que tem edição de áudio e vídeo de Raoni Arruda. Quero agradecer a sua audiência e convidar você a nos seguir na sua plataforma de áudio preferida e no YouTube do Jota. É bom mais de uma, caso uma delas caia. Agradeço a participação de Yasmin Curso de Mendonça, Luca Belli e Ivar Hartmann. Até o próximo episódio. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.